Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voe, e hoje, sempre lembrando, né, agora a gente tem essa questãozinha que falar menos e escutar mais, é a frase do dia, o pensamento do dia de hoje. Então, vamos começar aqui falando da introdução, né, o que é histologia, por que se estuda histologia. Então, a primeira foto que a gente vê aqui é uma foto bem linda que a gente vê aqui que ilustra bem o que é histologia, né? Que são as capas da epidermis, né? Eu tenho uma capa córnea, um extrato lúcido, um extrato granuloso, um extrato espinoso e um extrato germinativo. Isso é bem interessante porque a gente olhando para essa foto, a gente tem uma ideia do que é histologia, né? Que é a área biomédica que realiza os estudos de estruturas microscópicas, também conhecida como anatomia microscópica, certo? Então, composição e função dos tecidos dos seres vivos, tá? Então, ela é a parte que estuda a composição e a função dos tecidos vivos, certo? Então, isso é o que cuida da histologia. Qual é a importância da histologia nos nossos estudos? Então, primeiro que a histologia, ela trata de observar o mundo microscópico, um mundo que seria impossível da gente poder observar a olho nu, né? Então, em espanhol, né, a simple vista. Então, se abre um mundo novo, né, com a histologia. E a histologia, ela trata de conhecer a estrutura e a função de cada órgão, né, de cada tecido, de cada célula. Ela também é responsável por reconhecer fenômenos patológicos. Uma vez que a gente tem os conhecimentos necessários de histologia, a gente sabe como é a estrutura dela normal e a gente consegue reconhecer um processo patológico instantaneamente, que tem alguma coisa que está errada. A outra coisa da histologia é que ela nos ajuda a interpretar a composição das distintas células, que a gente vai acabar vendo que tem células que têm distintas composições, né? E isso também é importante até para fazer comparações e diferenças, tá? E outra coisa que a histologia, assim, é muito importante frisar isso aqui, que ela é a base importante para várias outras matérias subsequentes em medicina, certo? Então, porque tem muita gente que tem a falsa ideia de que uma vez que você estuda histologia, você nunca mais vai estudar histologia na vida. Errado, wrong. Então, o que acontece? Então, como é que a gente começa a aplicar a histologia? Bom, os conhecimentos básicos de histologia, para quem estudou bem biologia no segundo grau, vai ter uma noção melhor, né? Então, a histologia ela vai ser o pilar para você poder entender bem fisiologia, poder ter uma ideia melhor de bioquímica. Eu preciso de histologia para poder dar seguimento aos meus estudos. Então, eu vou continuar mexendo com histologia em farmacologia, e a base de histologia é fundamental para mim entender a anatomia patológica. Senão, eu não consigo entender a anatomia patológica. Tenho que conhecer o normal. Então, a anatomia patológica vai se debruçar basicamente, a patologia vai se debruçar basicamente em anatomia e histologia. Então, histologia é fundamental. E o estudo da microbiologia também é extremamente importante você ter noções de histologia, certo? Então, para você ver que isso não adianta você dizer assim, nunca mais vou querer ver histologia, eu vou jogar meus resumos, vou botar meus livros para vender depois que terminar o primeiro ano. Não, errado. Você vai continuar precisando dessas definições, desses conceitos e dessa ideia geral de histologia. Então, a gente vai ver aqui na introdução, né, o estudo das células, né, a gente vai reconhecer o que é uma célula procariota e eucariota. A gente já percebe que a envoltura nuclear é existente na eucariota, e na procariota o material genético está exposto no citoplasma, né, certo? A gente vê que a gente não tem organelas membranosas na célula procariota, enquanto que na célula eucariota a gente tem várias células membranosas, né? A mitocôndria, a gente tem o lisossoma, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, então, tudo isso dentro de uma célula eucariota, certo? E uma célula procariota é uma célula muito mais simples, né? Ela vai estar composta de um flagelo bacteriano, vai ter o ADN vai ter exposto no citoplasma, ela tem uma parede celular, né? Uma membrana celular, vai possuir ribossomos, né? Então, bem menos complexo. E aqui, de fato, de direita, a gente vê a diferença das células procariotas pontualmente, né? Então, célula procariota ela é aquela que carece de um núcleo verdadeiro, enquanto que a eucariota tem um núcleo verdadeiro. Na procariota eu tenho ausência de organelas com membrana, e nas eucariotas eu tenho uma grande variedade de organelas com membrana. As procariontes, a gente tem, basicamente, a respiração é dada na membrana celular,
enquanto que nas eucariontes a expressão celular se dá através da mitocôndria. Nas procariontes, a fotossíntese se dá na membrana celular e nas eucariontes se dá na fotossíntese através do cloroplasto. Nas procariontes, a divisão celular é por fissão binária, enquanto que nas eucariontes a divisão celular mitose e meiose. Nas procariontes, o exemplo básico que a gente tem são bactérias, né? Alguns protozoários, e as eucariontes são animais e vegetais. Definir o que é heterotrofo, então heterotrofo vai ser o quê? São organismos que eles são capazes de incorporar organicamente moléculas orgânicas do ambiente externo, e eles vão usar essas moléculas para degradar e obter energia e formar componentes para a sua própria estrutura. Enquanto que os autótrofos, eles são capazes de sintetizar moléculas orgânicas ricas em energia a partir de uma substância inorgânica simples, que, no geral, vai precisar, ou seja, não se requer moléculas orgânicas do exterior, advindas de fora, né? Então, isso a gente vê muito nas plantas. Quanto aos níveis de organização, né, a gente pode falar que tudo começa com os átomos, o conjunto de átomos, ou seja, quando eu tenho 2 ou mais átomos, eu já tenho uma molécula, e as moléculas vão formar células, as células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas ou aparatos, e sistemas e aparatos vão formar um indivíduo, um organismo, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem no nível de organização celular. Pronto. E aqui eu terminei a aula introdutória de histologia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, um clique e um comentário. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço. Falou!